diz assim, João no capítulo 15, no versículo 1º e 2º, 1 e 2, diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Amém? Paizinho, eis a tua palavra, e mais uma vez te convidamos a ficar à vontade nesse lugar e falar a cada coração de acordo à necessidade de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podemos vos assentar? Aleluia. João 15, capítulo 1. João capítulo 15, versículo 1 e 2 diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruta, tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Amém? Nós vivemos ciclos. Sim ou não? Sim. Um bebê, ele nasce, aí depois ele vira uma criança, depois ele se torna adolescente, né? Aí chega na juventude, a fase adulta, até chegar na terceira idade. Depois é só 7 palmos, né? Mas nós vivemos ciclos. E a fase infantil, ela é maravilhosa, né? A fase infantil é só brincadeira, tá um bebezinho ali deitado, dormindo no colo do pai, sem se preocupar em pagar boleto nenhum, sem se preocupar que amanhã o pai vai ter que se virar para comprar alguma coisa para ele comer. Ele sabe que amanhã ele vai ter o biscoitinho dele, o leitinho dele, tudo dele que ele precisa, ele tem. Então é a fase que não tem tanta preocupação, né? É uma fase boa, não precisa se preocupar em pagar boleto. Depois, essa fase de diversão da criança, chega um tempo que vai parando. Por quê? À medida que essa criança ela vai crescendo, algumas responsabilidades também vão sendo lidadas. Quando chega na adolescência, agora ele precisa se preocupar em estudar, porque ele precisa passar de ano, né? Chega na juventude, agora esse jovem precisa se preocupar em estudar para entrar numa boa faculdade, para conseguir um bom emprego. Chega na fase adulta, as pessoas agora querem conquistar algo, querem construir uma família, querem procriar. Então, nós sempre estamos assim, vivendo, se preocupando, agindo, trabalhando. Isso são ciclos, isso são fases. E a verdade é que cada fase que nós iniciamos, nós precisaremos deixar algo para trás, certo? Cada fase que você vence, você vai precisar deixar algo para trás. Quando chegamos na maioridade, nós precisaremos deixar de lado algumas coisas de criança. Precisamos acompanhar cada fase da nossa vida. E aí é que está o problema, porque muita gente tem dificuldades em crescer. Tem pessoas que têm dificuldades em crescer. Tem gente que tem 50 anos. E aí a mulher quer usar a roupa de uma menininha de 15. Ela não entende que agora ela cresceu. Né? Um rapaz, ele já está com 35 anos, mas ele não quer crescer. Então, tem pessoas que têm dificuldades em crescer, em deixar as coisas de criança. Só que nós precisamos aprender que mesmo no mundo espiritual e no mundo físico, para conseguir coisas novas, para viver o novo de Deus, o novo na vida, nós precisaremos abandonar algumas coisas, né? Quando chega o tempo, a criança é pequena, ela ainda anda de bicicleta de rodinha. Mas eu, nessa idade, 35 anos nas costas, gente, se vocês me verem andando de bicicleta com a rodinha, não vai ser estranho? Vai ser um pouquinho vergonhoso, né? Meu Deus, a pastora andando com a bicicleta, com a rodinha. Então, assim, à medida que a gente vai crescendo, algumas coisas a gente precisa deixar de lado. Só que isso para muitos é ruim. Por quê? Porque para crescer, às vezes, é desconfortante. Porque, às vezes, desconfortável. Porque você vai precisar sair da zona de conforto. Porque crescer, às vezes, dói. Crescer, às vezes, não é tão fácil, né? Alguns médicos por aí falam que existe a dor de crescimento. Algumas crianças sentem dores nas pernas quando vai chegando uma certa idade. Então, crescer dói. Mas esse crescimento, ele se faz necessário. Amém? Esse crescimento, ele se faz necessário. E o Senhor deseja que nós cresçamos e frutifiquemos.
Esse é o desejo do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a sua vida. É que você cresça e frutifique e dê bons frutos. O Senhor é o mais interessado em nos ver dando frutos e bons frutos. A Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos que estão ligados nele. Amém? Só um segundo. Põe aquele fundo. Por favor. Por favor. Tá me fazendo aqui perder o foco. Oi? Então, a videira é uma só. Quem é a videira? Quem é a videira? Quem está comigo? Estão prestando atenção na mensagem? Olá, que eu pego vocês. Quem é a videira? E nós somos o quê? A videira também? Não, nós somos os ramos. Videira é só uma. Ramos são vários. E esses ramos, essas varas, elas não têm vida própria. Nós não temos vida própria. Nós só teremos vida se nós estivermos enxertados no Senhor. Sem Jesus, longe da videira, nós não temos vida. Secamos e morremos. Porque a nossa vida só tem sentido quando nós estamos no Senhor, quando estamos ligados nele. Nós só conseguiremos frutificar, crescer, quando nós estivermos enxertados na videira, no Senhor. Se nós não tivermos nesse lugar, não conseguiremos frutificar. Porque a capacidade que nós temos de crescer, de frutificar, não está necessariamente em nós, mas está nele. É por causa dele que nós crescemos, é por conta dele que nós frutificamos. Porque de nós mesmos nós não conseguimos nada. E é interessante perceber que esses ramos, essas varas dessa árvore, dessa figueira, cada uma é diferente da outra. Você não vai ver, ali tem uma árvore ali em frente. Se você olhar cada galho daquele, um é diferente do outro, sim ou não? Sim. Não existe nenhum galho parecido. Um vai ter mais ou menos folhas do que o outro, mais ou menos frutos, mas não existe nenhuma vara igual. Por quê? Porque Jesus, ele capacitou cada vara com algo específico. Ele capacitou cada vara com um dom específico. E ele quer nos usar dentro daquela capacidade que ele nos deu. Ele quer usar cada um de nós dentro dos dons, dos talentos que ele nos concedeu. E às vezes nós temos dificuldades em entender isso. Nós só conseguiremos frutificar, só conseguiremos crescer, só conseguiremos avançar quando estivermos no centro da vontade de Deus. Longe da vontade de Deus, longe do centro da vontade de Deus, jamais conseguiremos produzir, jamais conseguiremos frutificar. E qual é o segredo? O livro de João, no capítulo 15, vai nos ensinar que o segredo para frutificar é permanecer. Diga comigo, permanecer. Mais alto, permanecer. Permanecer aonde, pastora? Permanecer aos pés do Senhor. Permanecer no centro da vontade de Deus. Permanecer sempre com Ele. É impossível você dar fruto. É impossível eu dar fruto se eu não permanecer com Ele. Se eu não permanecer no centro da vontade dEle. Se eu não permanecer com Ele. Por quê? Porque à medida que eu estou com Ele, Ele vai trabalhando em mim. À medida que eu estou com Ele, Ele vai trabalhando dentro de mim. À medida que eu estou com Ele, Ele vai tirando coisas de mim e vai colocando coisas em mim. À medida que eu estou com Ele, Ele vai trazendo a vontade dEle para mim. E é só permanecendo nele que nós conseguiremos frutificar, avançar, crescer. Amém? Somente nele. Então, todas as vezes que nós estamos nele, permanecemos com ele,
nós alcançaremos o propósito dele para as nossas vidas. Não adianta você querer avançar se você não gostar de estar com ele. Você nunca vai conseguir viver algo novo se você não ter prazer de estar com ele. O segredo da frutificação é permanecer com ele. Esse é o segredo. Às vezes nós queremos crescer, avançar, frutificar, mas nós não estamos com ele. E não tem como frutificar, ter bons frutos, se nós não permanecermos nele. E nesse texto que nós lemos, aqui nós vemos 2 tipos de pessoas, amém? 2 tipos de pessoas. Aquelas que dão frutos e aquela que não dá fruto. Então, nesse texto que nós lemos, nós descobrimos que existem 2 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que dão frutos, e segundo, aqueles que não dão frutos. Só que é interessante que aquele que não dá fruto, o Senhor faz o quê? Corta. E o que dá fruto, ele faz o quê? Então, dos 2 jeitos, ele corta. Quer seja para arrancar, quer seja para podar, mas os 2 passarão pela poda, pelo corte do Senhor. Amém? Tanto aquele que dá fruto, quanto aquele que não dá fruto. Então, o primeiro corte que acontece é aquele que não dá fruto. Esse o Senhor corta, o Senhor tira. Por quê? Porque é impossível alguém dizer que é cristão e não ter bons frutos de justiça. É impossível você dizer, eu sou crente há não sei quantos anos, e não ter frutos bons de justiça. Porque nós sabemos que nós somos justificados mediante a nossa fé. Sim? Sim. A fé, ela nos salva? Sim. Paulo, ele vai dizer que nós somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porém, o apóstolo Tiago, ele afirma que é impossível alguém dizer, eu tenho fé, e não ter obras que comprovem a sua fé. Então, ele conclui dizendo que a obra é consequência da fé dessa pessoa. Ou seja, a fé é por conta da fé que nós somos salvos. Amém? Nós somos justificados mediante a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Mas à medida que eu e você alcançamos essa fé, nós vamos tendo obras boas, frutos bons, dignos de justiça. Amém? Então, a primeira coisa que acontece, que o Senhor poda, é aqueles que não têm frutos bons. É aqueles que estão no meio da igreja, mas que não tem nada de cristão. Que está no meio de nós, com uma capa, uma falsa capa de santidade, uma falsa capa de cristão, mas que não carrega em si o DNA do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma imitação de Cristo, não é uma cópia de Cristo, porque cristão significa isso. Então esses, a Bíblia diz que o Senhor corta. A segunda poda é para aqueles que estão na igreja, é para aqueles que dão bons frutos. Esse o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vai podar. A diferença é que enquanto o primeiro o Senhor arranca e tira do meio dos seus, o segundo o Senhor poda, mas poda não para arrancar, mas poda para tirar toda a imperfeição, tudo aquilo que atrapalha o crescimento desse cristão, para amadurecimento desse cristão, para aperfeiçoamento desse cristão, para que ele possa crescer e dar mais frutos ainda. Amém? A poda, ela se faz necessária. Porque quando alguém poda uma árvore, ele vai tirar todos os ramos que estão mortos. Se existe alguma infecção de algum parasita
E aí é necessário, alguma praga entrou ali, está ali comendo as folhas. Então é necessário podar para tirar essas partes ruins que existem naquela árvore, para que não ocorra dessa parte ruim contaminar todo o restante da árvore. Então o Senhor vem com a sua tesoura e ele poda, e ele nos poda. Gente, o Senhor faz isso, mas ele não faz com alegria. O Senhor, ele não tem prazer em causar nos seus filhos nenhum tipo de dor. Ele não faz isso com alegria, mas ele faz isso porque é necessário. Eu tenho 3 filhos e eu nunca levei eles para vacinar com alegria, gostando. Gente, já fez, Fernanda? Você chora junto, porque eu já tive vontade de chorar junto quando eu vi eles gritando. Mas por que eu fazia isso? Porque eu entendia que era necessário, era para o bem deles. Então, todas as vezes que nós levamos um filho para vacinar, mesmo sabendo que ele vai sentir dor, nós entendemos que é para o crescimento dele. Assim é o Senhor conosco. Ele nos poda, mas ele nos poda porque ele quer o nosso melhor. Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados em amor. Ele quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com ele. Porque às vezes nós estamos carregando folhas mortas dentro de nós. Folhas cheias de pragas, cheias de fungos. Quantas vezes nós estamos carregando pessoas mortas dentro de nós? Eu não perdoo fulano. Nossa, quando eu vejo fulano, o meu semblante cai. Eu não quero ver fulano nem pintado de ouro. Ah, eu não suporto ouvir a voz de fulano. E às vezes nós estamos carregando pessoas mortas dentro de nós. E é por isso que mesmo dando frutos, às vezes o Senhor vem e Ele vai nos podando, Ele vai tirando algumas coisinhas de nós, Ele vai tirando todos os parasitas que estão sugando a nossa força, Ele vai tirando todas as pragas que têm consumido a nossa energia, Ele vai tirando tudo o que possa nos prejudicar por completo. Então o Senhor, Ele vai fazendo isso para quê? Para nos aperfeiçoar, para que cheguemos ao homem perfeito e fluir naquilo que Ele deseja para nós. Então, 2 coisas que impedem o crente frutificar. Primeiro, são esses parasitas, essas folhas mortas, essas pragas que têm consumido a sua energia, que têm tirado o seu foco. E a segunda coisa é quando nós não estamos fluindo naquilo que Deus sonhou para nós. Você nunca vai conseguir frutificar e dar bons frutos quando você não estiver vivendo dentro daquilo que Deus sonhou para você, dentro daquilo que Deus projetou para você. Amém? A sua história foi escrita, eu sempre gosto de dizer isso, antes mesmo da sua existência, Deus já havia traçado um plano para a sua vida. Deus já havia projetado tudo que você viveria. E a pergunta que eu te faço é, você está vivendo tudo aquilo que o Senhor sonhou para ti? Você está vivendo tudo aquilo que o Senhor projetou para esse tempo, para que você vivesse? E às vezes nós estamos ou com parasitas, ou não estamos fluindo dentro daquilo que o Senhor tem para nós. E aí nós ficamos impedidos de dar frutos, e frutos bons. A Bíblia diz que um dia, Jesus ele viu uma figueira, e ele foi e não encontrou figos, e lá ele amaldiçoa, e ele disse, nunca mais saia fruto de ti, alguém coma fruto de ti. E ele vai, quando ele volta com seus discípulos, aquela figueira estava seca, porque ele soltou uma palavra, ele amaldiçoou, ele disse, nunca mais saia fruto de ti. Porque aquela figueira, ela olhou para um lado, ela olhou para o outro, todas as árvores estavam bonitas, e ela disse, epa, mesmo que não seja o meu tempo, ainda que não seja o meu tempo, a minha estação, mas eu quero me parecer com elas. Eu quero dar frutos que nem ela, mas não era o tempo. E o nosso grande problema é que às vezes Deus nos chamou para dar uva,
E nós queremos ser figos. Outras vezes Deus te chamou para dar figos e você fala, não, Senhor, eu quero dar uvas, eu quero ser diferente. Sabe, você precisa viver aquilo que Deus quis para a tua vida. Você precisa celebrar a estação que você está vivendo. Tem gente que tem vergonha de celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não, eu não vou dizer para todos que no momento eu ainda não tenho cargo. Eu só faço cantar lá na frente. Você precisa celebrar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você precisa ter alegria em dizer, eu estou cantando, ou não, eu estou orando. Olha, eu estou aqui trabalhando. Deus está fazendo na minha vida nesse tempo algo extraordinário. Você precisa celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua estação, os pequenos comércios. Você precisa celebrar. Amém? Diga celebrar. Celebre. Às vezes nós não estamos celebrando. Às vezes nós estamos com o coração tão ingratos que não conseguimos ser gratos por aquilo que Deus está fazendo. E a celebração, ela te faz ter um coração grato. E um coração grato, ele abre portas para receber coisas novas da parte de Deus. Amém? Todas as vezes que nós temos um coração grato, que nós celebramos cada coisa que o Senhor está fazendo em nossa vida, nós recebemos ainda mais, nós frutificamos ainda mais, porque todas as vezes que Deus olha para você e Ele vê que seu coração é grato com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está recebendo da parte dEle, Ele vai ter prazer em te abençoar mais e mais, amém? Triste é quando você entrega algo para uma pessoa e aquela pessoa recebe, vira as costas e nem te agradece. Não dá vontade de tomar o presente de volta, gente? Sim ou não? Ou é só eu que tenho um coração ruim? Não, dá vontade, não dá? Você entrega um presente na mão de um abençoado, vira as costas, nem um obrigado você recebe. A vontade de dizer, ô querido, me dá de volta. Nem me dá de volta. Por quê? Nós precisamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, o desejo do Senhor é que frutifiquemos, é que demos bons frutos. E como vamos fazer isso? Quando nós deixamos Ele nos podar, tirar de nós tudo que tem desagradado a Ele, tudo que tem nos paralisado, tudo aquilo que tem roubado as nossas forças, tudo aquilo que tem tirado o nosso foco. E quando nós fluímos e vivemos dentro daquilo que Ele sonhou para nós, dentro daquilo que Ele projetou para nós. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós começamos a dar frutos, oh, coisa boa! Oh, estou dando frutos para o Senhor, glória a Deus! Mas sabe o que os frutos, eles fazem? Os frutos pesam. Amém? Os frutos pesam. Os frutos, ele faz com que uma árvore fique um pouco inclinada, porque os frutos pesam. Quando nós começamos a fluir, quando nós conseguimos avançar, quando os frutos começam a acontecer, nós precisamos nos inclinar e entender que a glória sempre será de Deus, a honra sempre será de Deus. Amém? Tudo é para Ele. Foi Ele quem nos fez frutificar. Não foi Ele que amaldiçoou a figueira para que ela nunca mais desse frutos? Sim. Da mesma forma que Ele fez com que aquela figueira nunca mais desse frutos. É Ele quem nos faz frutificar. Então larga de ser besta. O pouquinho que Deus te dá já sobe para a cabeça e já se acha melhor do que todo mundo. Às vezes o pouquinho que nós recebemos do Senhor, nós já começamos a colocar e se sentir o máximo e se exaltar. Os frutos pesam para nos ensinar que precisamos nos inclinar e entender que tudo que nós temos vem dEle, que sem Ele nós não teríamos nada. O que Deus te dá é para abençoar aqueles que estão à sua volta. Tudo que Deus nos dá é para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Um dom, quando uma pessoa recebe um dom, ela recebe o dom da cura. Ela cura todo mundo. E se ela tiver com dor de cabeça,
ela vai precisar pedir alguém para orar por ela, ou tomar o remédio para Deus curar. Mas ela mesma não consegue curar a si mesma. Porque os dons que nós recebemos é para abençoar outros. Tudo que Deus nos dá é para abençoar outros. Se você quer dar fruto, se você quer prosperar e avançar naquilo que Deus tem te chamado, você precisa entender que tudo que Deus nos dá é para abençoar outras vidas. Amém? Só que às vezes nós começamos a dar frutos e aí nós nos achamos. Ai, olha como minhas folhas estão verdes e bonitas. Olha como meus frutos estão grandes e maduros. E a gente começa a colocar isso na cabeça, vai subindo, vai subindo. E é por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão dando frutos, ele poda para que dê mais frutos. Porque o ser humano, ele é suscetível a deixar a soberba, o orgulho, entrar no seu coração. Nós somos tendenciosos a deixar o orgulho, a soberba, entrar no nosso coração com um pouquinho que Deus tem nos dado. E aí, nós entendemos uma coisa, que os galhos da árvore não decidem que posição ela vai ficar. Sim ou não? Um galho vai dizer, eu quero ficar desse lado. Um galho, o outro galho vai dizer, eu quero ficar desse lado. Os galhos têm o poder de dizer isso? Não. Ele simplesmente precisa aceitar a posição que Deus enxertou ele, colocou ele, que foi criado para aquele jeito. Então, nós precisamos entender que Deus, ele traçou um plano para a tua vida antes mesmo de você nascer. E às vezes nós queremos viver do nosso jeito, da nossa forma. Ah, eu quero ser assim, olha, eu não quero viver desse jeito, eu não quero acompanhar a visão da igreja, eu não quero fazer isso porque eu quero viver da minha forma, eu quero viver do meu jeito. Você está no ambiente errado, no reino errado. Porque quando nós dizemos sim para Jesus, quando dizemos sim para Ele, ou você se submete ao senhorio de Cristo, ou você não é digno de andar com Ele. Ou você diz sim para Ele e se submete à vontade dEle, ou você não tem condições de estar no reino dEle. Então, os galhos, eles não decidem em que posição ele vai estar. Mas ele se submete à vontade do Senhor e aceita ser enxertado, estar na posição para que ele foi criado. Gente, às vezes nós menosprezamos coisas simples. Deus tem nos chamado para viver coisas extraordinárias. O mundo está perecendo porque muitos têm clamado. E nós estamos em casa com os braços cruzados sem fazer nada. É crianças, jovens, homens e mulheres que têm partido sem conhecer a Cristo. Mas e nós estamos fazendo o quê? Em casa, de braços cruzados, porque o que eu quero fazer, o pastor não me dá para eu fazer. O galho não escolhe a posição. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo e dizer, Senhor, me coloca na posição que o Senhor quer para mim. Me enxerta naquilo que o Senhor quer para mim. Sabe, todos nós estávamos condenados ao inferno, sim ou não? Tinha algum bonitinho aí que antes de conhecer Jesus já estava salvo? Não. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Para nós não restava mais nada. Aí o Senhor nos pega, nos compra, nos liberta e nos enxerta na sua árvore. Qualquer posição é lucro. Você estava condenado ao inferno, amém? Sim! Você estava condenado ao inferno, então qualquer posição que ele te colocar na árvore, seja grato, seja agradecido. O que te restava era um lugar terrível. Aí ele te pega, enxerta. E o nosso coração soberbo, a gente diz, não, mas eu não queria estar ali. Eu queria estar lá. Mas eu não queria estar aqui. É a árvore que merece os elogios.
e não os galhos. Amém? É a videira que merece o elogio e não os ramos dela. Amém? É Jesus que merece toda a glória, toda a honra e não nós. Amém? Salmos diz assim, Salmo 115, no verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Não a nós, mas ao nome do Senhor seja dado toda a honra e toda a glória. Então, tudo que nós temos é pela bondade e misericórdia de Deus. Tudo que nós conquistamos e alcançamos é pela bondade e misericórdia de Deus. Sem Ele, nada seríamos. Sem Ele, você não estaria aqui. Sem Ele, eu sempre digo, eu falo que se eu não tivesse encontrado Jesus, talvez eu não estaria mais nesse mundo. Mas Ele me amou. Ele te amou e Ele te trouxe aqui, Ele te deu um novo nome, Ele pôs uma nova veste em você, colocou um óleo sobre a tua cabeça. Amém? Sejamos gratos por tudo que Ele tem feito em nós. E tudo que Ele quer é que agora enxertados nessa figueira, nessa videira, possamos dar bons frutos para Ele. Tudo que Ele quer é que agora possamos dar bons frutos para Ele. Só que aí, nós estamos em uma fase de mimimi. Tudo o povo fica bravo. É aquela fase que se você passou e não deu a paz do Senhor para o irmão, aí o irmão já quer desviar da igreja, vai para outra igreja. Chegando lá, se outro não dá a paz do Senhor, desvia também, vai para outro lugar. Nós estamos em uma fase assim. Mas quando você está dando frutos, sempre haverá quem jogue pedras. Alguns irmãos aqui, eu falo os irmãos porque eu acho que as meninas mais equilibradas. Já viram um pé de manga quando era na infância e pegaram uma pedra e fez o quê? Não, a Aline é da roça, com certeza a Aline já fez isso. Da roça no sentido de morar lá. E pegar uma pedra e jogar no pé de manga, ó. Tentar derrubar tudo. Mas as pedradas são provas de que você está produzindo algo. Amém? As pedradas são provas de que nós estamos fluindo em algo. Às vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor. Estamos parando por qualquer coisa. Estamos paralisados por qualquer coisa. Porque não foi do meu jeito, porque não foi desse jeito. Ou realmente as pedradas têm vindo. Mas nós precisamos dizer como aqueles homens que estavam construindo os muros. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Se você está recebendo pedradas porque você está produzindo frutos, fique firme no Senhor e diga, eu não posso parar. Mesmo com as pedradas, não pare, permaneça no propósito que o Senhor te chamou, que o Senhor te separou, que o Senhor te escolheu. Não subestime os lugares que o Senhor vai te levar. Apenas frutifique aonde Ele te mandar ir. Não subestime os lugares que Deus te leve. Apenas frutifique. Dê bons frutos. A dor e o sofrimento por um momento também é uma ferramenta de trabalho de Deus. Eu aprendi isso em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Que a dor e o sofrimento por um momento também é uma ferramenta de trabalho de Deus. Talvez tem pessoas aqui que estão sofrendo com as pedradas que você está recebendo pelos frutos que você está produzindo. Ou talvez você está sendo podado por Deus e tem sentido dor, porque quando nós somos podados, existe uma dor. A dor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o Senhor está te podando, é porque Ele não desistiu de você. Se o Senhor está te podando, é porque Ele ainda tem algo muito lindo e especial para fazer com você. Se o Senhor está te podando, pode ter certeza que Ele acredita em você, que você pode ainda dar muito mais frutos para Ele.
Se Deus está te podando, entenda uma coisa. Não é para o seu fim, não é porque Ele quer te matar, mas é porque Ele quer ver você crescer e produzir mais e mais para a glória dEle. Então deixa Ele completar todo o processo. Sabe, deixa Ele tirar tudo que está precisando ser tirado. Deixa Ele acrescentar o que precisa ser acrescentado. Deixa Ele te moldar por completo. Deixa Ele tirar tudo aquilo que está ruim, para que novas folhas mais saudáveis cresça dentro de você, cresça dentro de mim. Se submeta à vontade do Senhor, se submeta ao senhorio de Cristo, se submeta àquilo que Deus está fazendo. Ainda que esteja doendo, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Nessa noite, essa palavra que o Senhor me deu, e eu quero te abençoar com ela. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te abençoar com essa palavra. Se você está desanimado, se você está quase paralisado, porque está lhe faltando forças, devido às pedradas que você está recebendo, devido às podas que você está sofrendo, eu quero abençoar tua vida com forças do alto nessa noite, em nome de Jesus. Que você saia daqui hoje revigorado, restaurado, fortalecido, alimentado pelo Senhor, para viver coisas extraordinárias que Ele sonhou para a tua vida. Que essas dores que você esteja sofrendo não seja para te paralisar, mas seja para o teu crescimento espiritual, em nome de Jesus. Se o teu sofrimento, se aquilo que você está passando tem feito você duvidar do seu chamado, eu quero te abençoar hoje com essa palavra, para que o seu chamado seja de volta estabelecido dentro do seu coração, para que nessa noite você saia daqui entendendo quem é em Deus e o que Ele te chamou para viver. Amém? Que nessa noite você consiga atrair o olhar de Deus. E você diga para Ele: Senhor, me leve ao centro da tua vontade. Eu quero viver tudo que o Senhor sonhou para mim. Aleluia. E eu quero te abençoar também. Você que nessa noite se sente infrutífero. Você que olha para dentro de si e diz: Senhor, a sensação que eu estou tendo é que eu não estou dando frutos. Que hoje o Senhor te dê um remédio certo, para que você cresça saudável. E a partir de hoje, se torne uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
Aleluia. Senhor, nós queremos ser o teu jardim particular. Então, nesse momento, Pai, nós te damos a autorização para trabalhar no nosso coração conforme a tua vontade. Senhor, se existe galhos mortos dentro de nós, nos ajuda, Pai, a limpar, a tirar. Senhor, nos ajuda a liberar pessoas. Nos ajuda a liberar perdão, Senhor. Tudo aquilo que tem sugado a nossa força. Tudo aquilo que tem sugado, Senhor. Tudo aquilo que tem nos paralisado e tirado o nosso foco. Tira, Senhor. Nos dê forças para liberar o perdão. Nós queremos ser uma nova pessoa, uma nova criatura, Senhor. O Senhor nos amou tanto. Nos ajuda a amar aqueles que falharam conosco também. Tira de nós, Deus, todos os parasitas. Tira de nós tudo aquilo que tem trazido feridas nos nossos corações. Nós queremos ser Deus por completo, Pai. Nós nos entregamos sem reserva, Senhor. Nós queremos estar no centro da tua vontade, no centro do teu querer, fluir naquilo que o Senhor quer para nós. Oh, Espírito Santo, nós te damos autorização, Deus, mas nós queremos viver a tua vontade, nós queremos viver o teu querer, nós queremos viver tudo que o Senhor sonhou para nós, Pai. Nós queremos crescer, nós queremos frutificar, oh, nós queremos avançar, Senhor. Aleluia! Teu bom perfume, essência, teu jardim particular, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, viver essência. Aleluia. Aleluia. Senhor, traz o bálsamo agora para os nossos corações. Traz o bálsamo agora, Senhor. Tem corações feridos pelas pedradas que levaram, Senhor. Eu te peço agora, Deus, traz bálsamo, traz cura, Senhor. Traz cura, traz cura. Traz vitamina, Deus, para fortalecer. Oh, traz vitamina para fortalecer, Jesus. Passa agora, Deus, o teu bálsamo em cada coração, trazendo cura, 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 cura. Orianda labaxeda, orianda labadá. Oh, Senhor. Orianda labaxeda, orianda labadá. Aleluia. Aleluia.